Bom, então, outra empresa, Trendwatching, que eu gosto muito, né? Só de curiosidade, eles também olham para tudo, né? E para dar ênfase para uma coisa que a gente vai discutir bastante, eles possuem 900 pesquisadores no mundo, tá? Que trabalham de forma gratuita, né? Mas tem como troca a oportunidade de participar de uma comunidade, né? Então, formada por 900, eles chamam de spotters, que estão distribuídos em 90 países, e aí eles recebem em troca antes os relatórios de tendências e etc. E eles estão monitorando, né? Mandando manifestações, que é o que basicamente eu vou ensinar para vocês, o que está acontecendo no mundo via fotoetnografia e monitoramento midiático. E eles trocam isso nessa comunidade, e o Trendwatching vai selecionando para elaborar os reports que eles fazem anualmente, às vezes a cada semestre, e aí às vezes alguns com foco global, outros South America, North America. E aí eles possuem também um pool de pessoas do mercado que apenas validam, né, e falam, não, é isso mesmo, faz sentido. Então, eles têm alguns pequenos ajustes, mas basicamente o que eles fazem é monitoramento midiático. E aí, basicamente, o foco que a gente vai dar daqui para frente, né, a pesquisa de tendência, vocês podem encontrar vários nomes: Trend Research, Trend Hunting, Trend Spotting, Trend Forecasting, são termos comuns, né, para definir pesquisa de tendência, então é tudo a mesma coisa. E o que a gente vai dar foco agora é em dois métodos qualitativos, né, que são muito úteis, que basicamente todas as empresas utilizam, e que são muito low budget, de baixo custo, e que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, e que eu gosto de dar ênfase, porque se vocês quiserem aplicar, vocês conseguem, de alguma forma, identificar as tendências que estão rolando, sem depender de reports que são caríssimos, ou se vocês têm acesso a um WGSN, excelente, mas vocês conseguem treinar o olhar de vocês de forma mais crítica, para selecionar melhor as tendências. Então, basicamente, é isso que eu quero tentar mostrar para vocês, mesmo que de forma rápida, tá? Então, antes, né, só para ter certeza que a gente está na mesma página, vamos entender, né, a pesquisa de campo, né, ou a fotoetnografia, ela vem da etnografia, né? Então, ou eu falo pesquisa de campo com olhar etnográfico, não é exatamente a etnografia, ela é um desdobramento, porque a etnografia tem todo um rigor metodológico que a gente não aplica por uma questão de prática mesmo, né? A etnografia, ela requer que a gente esteja em imersão, né, no que a gente está investigando por um determinado período. Então, quando a gente sai para fotografar vitrine no Oscar Freire, pessoas, né, pela cidade, não tem como a gente ficar 15 dias no mesmo lugar, fazendo uma observação participativa. Então, mas só de curiosidade, só para ver se todo mundo sabe, vocês sabem, focus group é aquela técnica que você tem pessoas dentro de uma sala com um moderador, tem um vidro, atrás desse vidro você tem pessoas do marketing, observando a dinâmica. Hoje, no Brasil, por lei, as pessoas sabem que elas estão sendo gravadas, observadas, então isso é uma técnica que tem um viés absurdo, né? Mas, basicamente, é uma técnica mais laboratorial. Então, geralmente, vamos supor, a Coca-Cola quer saber se as pessoas gostaram do novo sabor, né? Então, e aí as pessoas, sabendo que elas estão sendo observadas, elas vão falar, nossa, adorei, né? Então, tem muito viés nesse sentido. Não existe método melhor que o outro. Eu sempre falo, se o cliente tem budget, usa mais de um, porque os métodos se completam e etc. Mas eu quero saber se alguém aí sabe um produto que foi reprovado em focus group, tá? Mas o diretor peitou e falou, eu vou lançar mesmo assim, e ele estava certo, porque o produto se tornou um enorme sucesso. Alguém sabe? Tem ideia de algum produto?
Um case? Aguardando, professora. Estou aqui só atualizando o chat para ver se entra. Se ninguém souber, não tem problema, eu conto. Pessoal, se manifestem. O Ricardo Costa Pereira disse, o iPhone? Não, eu diria que, olha, ele é tataravô do iPod, não do iPhone, tá? Ó, quase, tá? A Eliana e a Isabel disse H2O como água saborizada? Olha, se bobear, esse é um case que eu não conheço, mas... Ó, foi o Walkman. Então, o que as pessoas falaram nos Focus Groups? Que era muito pesado. Imagina, não vou pegar imagina que eu vou pegar ônibus com isso, muito pesado. Não, ter que ficar carregando. E aí o diretor de marketing falou: não, eu vou, e peitou, lançou e foi um sucesso. Eu lembro no Natal, eu era criança esperando o meu, né? E agora, por causa dessa grande macro tendência de nostalgia, ele foi relançado e vocês, quem for não tão novinho, deve lembrar muito bem o que foi esse produto, né? E aí, a etnografia, ela funciona muito bem nesses casos, né? De confirmação, né? Principalmente para produto. E aí, agora eu vou falar uns cases de etnografia, só para situar vocês. Porque ela vem sendo muito utilizada, né, no consumo, desde os anos 90, mas cada vez mais, junto com a análise semiótica. E o computador positivo, eles queriam alavancar as vendas e eles mandaram os pesquisadores por 15 dias para viver, né, com algumas famílias de classe média. E o que eles perceberam? Que as pessoas tinham o computador como se fosse a TV, né, de antigamente, eram símbolos de status, tanto que as pessoas mantinham um computador na sala, ou seja, elas queriam mostrar para as visitas. Então, elas colocavam toalhinha em cima, vasinho, colocavam um desktop em cima da mesa, não embaixo. Então, eles perceberam várias coisas que permitiram que eles tivessem esse insight de criar essa capa trocável, né? Podia trocar, porque era um objeto de decoração. E isso aumentou a venda deles em 30%. Então, a etnografia no consumo é isso, né? Então, é uma observação mais in loco. Então, você pode observar, por exemplo, como as mulheres usam um determinado item de maquiagem, porque você pode fazer melhorias na embalagem, e uma série de coisas. E teve um case, eu fiz um projeto para a Diageo, eles me contaram, acabaram não lançando o produto, mas eles estavam desenhando uma bebida para as mulheres. E a mesma coisa, o Focus Group, a mulherada falou, nossa, vou tomar, adorei, delícia. Só que aí eles resolveram fazer também etnografia, e eles fizeram festas, no meio da festa tinha um monte de pesquisador, e o barman tinha o briefing de oferecer esse drink, sem falar, olha, é um lançamento, não, é um drink, quer provar? E aí, o que eles perceberam no fim da festa? Que tinha um monte de copo cheio desse drink. E aí, obviamente, os pesquisadores no meio, conversando, gostou, não gostou, resolveram não lançar o produto. Então, um resultado contraditório ao Focus Group. Esse Focus Group tem esse viés mesmo, né, de as pessoas, às vezes, principalmente para testes de sabor, produto, porque elas ficam, às vezes, sem graça de falar que não gostou, numa dinâmica que elas, às vezes, muitas vezes estão sendo pagas, né, para estar lá. Então, mas aí, por que eu estou falando da etnografia? Não é para falar mal do Focus Group, não, é porque existem várias técnicas relacionadas à etnografia,
né? Etnografia vem do termo grego que significa povo, grupo cultural, raça. Esses exemplos são aplicações mercadológicas, né? Mas antigamente a etnografia era para entender uma tribo, um grupo, e aí os pesquisadores ficavam muito tempo, né, morando nesses lugares, investigando, então era uma verdadeira imersão e tinha todo um registro, né, do que era vivido. Então, por pressuposto, é tudo filmado ou gravado, e depois é necessário uma transcrição. Então, o que a gente tem hoje, né, no consumo é uma observação do consumidor no seu habitat natural. E aí, na pesquisa de tendência, o que a gente faz é isso, observar o consumidor comprando nas ruas, né, em diferentes momentos. Então, é, de certa forma, um desdobramento, mas sem muito rigor metodológico. Então, por isso que eu falo que é mais uma pesquisa de campo com olhar etnográfico, porque a gente olha o detalhe, enfim, é um olhar criterioso que você desenvolve com o tempo, né? A gente também usa na etnografia quando a gente está fazendo monitoramento midiático, né? Porque eu vou falar daqui a pouco do monitoramento midiático, mas a gente também pode monitorar Instagram de marcas, de celebridades, de pessoas comuns. Então, de certa forma, também é uma utilização da etnografia, que é a etnografia nesse ambiente digital. Só de curiosidade, né, o grande pioneiro que encunhou esse termo foi o Cosinets, que foi também o grande pioneiro na aplicação mercadológica disso. Então, tem um case famoso da sopa Campbell's, eles tinham percebido que o site deles estava com uma baixa visitação, e antes de reformularem o site, eles fizeram um projeto com ele e ficaram observando o comportamento de potenciais consumidores e de consumidores. Então, eles rastrearam hashtags, eles rastrearam que tipo de conteúdo consumidores de receita, de sopa, consumiam, trocavam, comentavam, e aí eles reformularam totalmente o site e realmente o número de visitas mensais realmente aumentou para 120 mil antes mesmo do relançamento do site. Então, eu anexei um artigo que conta em mais detalhes o case para quem se interessar, tá? Estou meio que correndo, e aqui são outras referências bem interessantes para quem gostar do assunto. E aqui um TED bem bacana também, que conta melhor da etnografia. E aqui eu falo dessa questão que eu já estava adiantando, porque que eu falo que é um olhar etnográfico e não exatamente uma etnografia, quando a gente vai às ruas fazendo um safari urbano, né? Quando a gente começa a fotografar produtos, vitrines, pessoas consumindo, pessoas comendo num restaurante, o jeito que alguém está vestido num determinado lugar, porque a gente olha o pequeno, a gente olha detalhes, e aí depois a gente tenta conectar com o todo, né, quando a gente faz a grade semiótica. Então, tem etnografia nisso. E aí, exemplos do que seria uma fotoetnografia, né, ou a pesquisa de campo com olhar etnográfico. Então, você sai... Aqui é uma ação da Dolce & Gabbana, especial para os moradores de Hamptons, é uma praia, é um bairro, na verdade, para os podres de rico de Nova York. Então, a Dolce & Gabbana fez essa ação super bonitinha no verão do ano passado, e então, vamos supor, você está lá passeando, tira foto. Aqui, um amigo meu postou no Instagram dele, ele foi para o SXSW, então, eu poderia ter feito a foto, mas eu também posso usar o Instagram de alguém que eu sigo. Aqui uma foto que eu fiz em Chicago, que fica perto daqui. Então, estava muito forte essa questão dos babados, mistura de 80 com 90, enfim. Personalização na loja da Nutella de Chicago, né? Você escolhe o nome que você quer na embalagem. A loja Dengo de São Paulo, que eu fui na mesma época. Numa opção, na loja Conceito da Teodoro, né? Essa coisa de você escolher uma foto para a embalagem do presente. Aliás, eu acho essa marca incrível, né? Marca brasileira, incrível.
manifestações de nostalgia, por isso que eu fotografei. Então, você vai nas lojas, fotografa o produto, pessoas, depois eu vou dar o que você fotografa, tá? Mas esses são exemplos genéricos mesmo. Aqui, como eu comentei, eu faço alguns projetos na área de alimentos, então eu estava monitorando um pouco essa questão do cruelty-free, do feito de plantas, né, plant-based, tanto em São Paulo como nos Estados Unidos, aqui também, Fazenda do Futuro, essa eu não fiz, mas usei o quê? O Instagram da marca. Aqui é Casa Cor. E o monitoramento midiático, que é o outro método, é você basicamente monitorar o que está acontecendo no mundo por meio das notícias e também das redes sociais. Então, e por que ele funciona? Então, tem um grande pesquisador, na verdade, ele se intitula futurista, que fez um trabalho para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conseguia, de certa forma, traçar a estratégia das nações inimigas, né? Alemanha, Japão, Itália, porque ele tinha pessoas infiltradas naqueles países e eles monitoravam as notícias locais e, com base nisso, eles conseguiam meio que traçar um mapa estratégico e mandar informações para a equipe dele, tá? Feito isso, passada a guerra, ele abriu um instituto de pesquisa e ele falou, poxa, se eu conseguir fazer isso na guerra, eu consigo entender para onde está indo a sociedade americana. Então, ele traçou alguns estados americanos, e aí a equipe dele monitorava 6 mil notícias, 6 mil jornais locais por mês, tá? E com isso ele identificou pelo menos 10 macro tendências, aí no caso mega tendências, porque algumas ainda estão acontecendo, tá? Então, mas por que funciona? Porque o jornal, processo de, aí, no caso, a gente está falando de um jornal na época, mas o mesmo acontece com os outros meios de comunicação, né? Mas na época ele falava do jornal. Então, o processo de edição de jornal é que, à medida que as notícias deixam de ser importantes, elas saem da primeira página, até que elas deixam de aparecer. Então, é um sistema fechado. Então, a partir do momento que as coisas deixam de ter relevância, elas deixam de aparecer. Então, quando você está usando monitoramento midiático, você está lidando com materiais que são relevantes, né? Então, enfim, então aqui ele explica um pouco por que é muito confiável utilizar esse sistema para o estudo de tendências. E aí a gente tem hoje, né, como a gente pode transportar isso para também o ambiente digital, todas as grandes redes sociais lançando relatórios de tendência. Ontem um colega meu postou, o time dele, do YouTube, lançou também, porque primeiro foi o Twitter, depois o Pinterest, Facebook, inclusive eu mandei para vocês o Twitter, do Facebook, IQ, e o Pinterest é bem mais estético, é bem interessante para vocês que são de moda, é que eu não tinha o relatório inteiro comigo, mas é bem fácil de vocês acessarem, mas são adaptações metodológicas do monitoramento midiático, porque ao invés de serem único exclusivamente notícias, eles também monitoram. Então, é uma somatória de análise de conteúdo e monitoramento midiático. A análise de conteúdo, ela pode ser vista pelo viés da pesquisa quantitativa e da qualitativa. Quantitativa é você contar quantas hashtags, sei lá, uma palavra X apareceu durante o mês de novembro, né? E o qualitativo é a que a palavra hashtag tal estava associada, bababá. Então, acredito que tem um pouco dos dois, né? Mas é uma adaptação metodológica, não deixa de ser um pouco de monitoramento midiático também. E nesse processo de monitoramento midiático, na minha pesquisa, né, durante o meu doutorado particularmente, eu provei que olhando para a publicidade, eu consegui identificar tendências que estavam em relatórios de outras empresas, né, que eu comparei, que usavam outros métodos,
Existem áreas que eu particularmente gosto muito. A moda, porque está à frente do tempo mesmo, eu acho que a moda, ela realmente manifesta, antes que algumas áreas, o espírito do tempo, o design e também a publicidade. Então, quando eu uso o monitoramento midiático, eu realmente sou tendenciosa e gosto muito de olhar para essas áreas, né? E aí, aqui é um antropólogo do consumo que eu gosto muito, provavelmente algum professor já tenha mencionado esse pesquisador canadense para vocês, e aí, corroborando com o que eu estou falando, ele também acredita que essas áreas, elas são fundamentais para a gente compreender a sociedade contemporânea.